Graça e paz. Shalom, shalom, querido. Deus é bom. Eu quero compartilhar algo contigo. Eu quero colocar um título para esse estudo, para essa meditação. Você é templo? Você é igreja? Querido, deixa eu dizer uma coisa. Muitas pessoas hoje dizem assim: eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja. O que mais tem pessoas hoje desigrejadas, usando esse suposto recurso para então não congregar. Já fere um princípio bíblico que a Bíblia diz que não deixeis de congregar. Ok. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais, porque na verdade precisamos tirar alguns sofismas que entraram no nosso meio. Entraram alguns sofismas no nosso meio e têm cauterizado a mente de muitas pessoas, têm criado falsos costumes. Eu não diria nem falsa doutrina, mas falso costume. Por exemplo, você é a igreja do Senhor? Você é a igreja? Onde nos encontramos amparo para isso na Bíblia? Algumas pessoas podem dizer assim: não, mas a Bíblia fala em Coríntios sobre o ser templo do Espírito. Vamos analisar com calma o que a Bíblia diz a esse respeito, para que possamos então concluir. E você vai ver se você realmente é igreja, ou se você precisa estar numa igreja congregando. Vamos entender isso. Por exemplo, nós falamos de templo, né? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a importância de um templo. Mateus 23, 17. Eu vou ler o capítulo 23, versículo 17. Porque muitos dizem que é templo. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre templo, ou a importância do templo. Mateus 23, 17 diz assim: insensatos e cegos. Opa! Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Você santifica o ouro, querido? Se você for templo, você tem que santificar alguma coisa. A oferta que é levada até o altar. O verso 19, Jesus repete: insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pelo que eu entendo, eu não tenho condições nenhuma de santificar nada. Eu preciso que a minha oferta seja santificada. Eu preciso levar o meu dízimo, a minha oferta, para que eu possa receber favor de Deus. Eu não tenho esse poder de santificá-la, senão não haveria princípios para ser cumprido. Pois bem, vamos lá então. Agora vamos entender o princípio. Igreja. Falamos que somos templo. Eu vou concluir tudo isso. Igreja. Na verdade, a palavra igreja, ela aparece no grego como eclésia. Eclésia. O que se entende de igreja no Antigo Testamento, traduzido por garral, que significa local de reunião, ou reunião. Garral no hebraico, local de reunião. Igreja no grego, eclésia, tirado de dentro para fora. Agora, não é sair de dentro de quatro paredes para fora, não. É tirar o pecador do mundo para fora dele. Esse é o objetivo da igreja, é a função da igreja. Aparece 114 vezes no Novo Testamento a palavra eclésia. 62 vezes aparece eclésia nas cartas paulinas. Só as cartas paulinas falam 62 vezes de eclésia. Agora, precisamos entender o que é uma eclésia e como começou. Vamos voltar para Mateus 16. Por exemplo, Mateus 16, versículo 18 e 19.
Vamos começar a entender o propósito da eclésia. Para que ela foi fundada? Qual o objetivo dela? Vamos lá. Verso 18 de Mateus 16 diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí o 19 para mim é o mais fantástico. E eu te darei as chaves do reino dos céus. A igreja tem as chaves do reino dos céus, porque só a igreja vencedora vai reinar no milênio. Oh! E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A função da igreja, através da confissão de Pedro, Jesus então libera uma palavra de edificação da igreja. Ele edificou sobre ele a rocha. Eu edifico a minha igreja sobre esta rocha. No grego é rocha, Jesus. Pedro é Petros, fagulhas, pequena pedra, pedacinhos de pedra. Ok ou não? Olha só, Mateus 18, 17. Eu preciso falar um pouco sobre a igreja. Presta atenção no detalhe. Do verso 15 até o 17 diz assim: E será se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva-o ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Olha a importância da igreja. Aqui aparece a palavra eclésia. E se não as escutar, dize a eclésia. E se também não escutar a eclésia, considero como um gentil e publicano. Então, a igreja tem a sua importância. Primeiro, ela é quem vai ligar no reino dos céus. Ou seja, eu tenho que estar na eclésia para que eu seja inserido no reino dos céus. Porque eu não sei se você sabe, mas para vencer e ser arrebatado e reinar no milênio, eu tenho que fazer as obras. Tiago fala que a fé sem obra é morta. E eu sou provado para reinar, não para salvação, mas para reinar. Eu sou provado pelas obras. Ok? Então eu tenho que estar inserido na eclésia para que eu possa vencer e reinar. Pois bem, o nosso corpo não é igreja. Porque o que muitos dizem, eu sou a própria igreja. Eu quero provar. 1 Coríntios 6, verso 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Amém. 6,18. Olha só. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. A Bíblia está dizendo que o teu corpo não é seu, é de Deus. Não está dizendo que você é igreja. Está dizendo que você está proibido de cometer fornicação, pecado, imoralidade sexual com o seu próprio corpo. Bebedice, glutonaria, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo, o teu espírito pertence a Deus. Amém? 1 Coríntios 3, isso eu quero para fechar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Eu amo essa palavra. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto e fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Qualquer coisa que você colocar acima do que já está posto aqui é anátema, diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 8. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta
e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A sua obra vai ser provada pelo fogo. Guarde isso. O que o fogo não consome, ele purifica. O que ele não purifica, ele consome. Então a sua obra vai ser provada pelo fogo. Se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Espírito habita em vós, é a essência da santidade de Deus que habita em você. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Quando a Bíblia fala de templo aqui, está falando de habitar a santidade de Deus e de que você perdeu o direito do seu próprio corpo. Não está falando que você é eclésia, porque eclésia é local de habitação. Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, formam uma eclésia, porque ali eu estou no meio dele. Então eu digo para você dizer que eu sou igreja, você está dizendo que eu sou local de reunião, eu sou local de habitação de pessoas. E pelo que eu saiba, querido, a Bíblia fala sobre isso. Uma casa limpa tira 7 demônios, mas quando ela fica vazia, volta mais piores, os 7 e outros piores. Se você tem alguma coisa habitando dentro de você, isso não pode ser igreja, tem que ser liberto. Porque o que habita numa pessoa para reunião não é pessoas que glorificam a Deus. Porque você não é templo, senão da santidade de Deus, que te proíbe de pecar. Você não é igreja, porque isso não tem amparo bíblico. Nós temos que estar na igreja. Nós temos que ser a essência da igreja, em obediência à palavra, mas estar em congregação. Porque a Bíblia diz em João 14 que nós somos os ramos e a videira é Cristo, nós temos que estar nele, juntos, para que dê fruto. Porque um ramo fora da videira não dá fruto. 1 Coríntios capítulo 12 fala que nós somos membros do corpo. Se cortar um desse dedo fora, eu morro. Então você tem que estar lá, em comunhão, no meio de pessoas diferentes, no meio de crises e guerras, mas o local é esse mesmo. A eclésia se forma com reunião de pessoas com um propósito só. Sozinho ninguém é eclésia, porque nós temos que estar na eclésia. Amém, querido? Deus te abençoe. Examine o texto, lê com calma, porque eu sei que Deus ainda vai continuar falando contigo. Examine aí a palavra, porque é o tempo de crescimento. Entra aí, dê o teu like, curte, divulga esse vídeo, porque Deus tem muito para revelar a todos nós no nosso tempo. Deus abençoe você em nome de Jesus.